E. Agora você abriu, né? Oi, som. Eu vou deixar aqui no talo se.
Bom dia! Ah, dona Carmen está com o microfone ligado já. Então, eu quero agradecer a presença de vocês nessa manhã, na nossa primeira encontro de bate-papo sobre a carreira. Quero agradecer também a presença do pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, na live, né? A gente vai transmitir também ao vivo para quem não conseguiu estar aqui. Então, bom, meu nome é Ana Luísa, tem várias pessoas que umas me conhecem, outras não, né? Então, vamos começar pelo começo. Faz uns dias que eu estou trabalhando junto com o pessoal da educação, então vocês ainda vão me ver bastante por aí pelos corredores, tá? E eu já quero dizer que eu estou à disposição para que vocês precisarem, vocês podem me procurar com os professores, coordenadores, a dona Carmen também, que está aqui, que vai começar a visitar a gente um pouquinho mais, né, dona Carmen? E aí a gente está muito feliz de receber a dona Carmen, a gente quer agradecer muito a disponibilidade de vir contar um pouquinho, né, de todos esses 30 anos de história, de prática, de doutorado, de faculdade, dessa vida toda de sucesso e também de muito trabalho, de muito estudo e muito trabalho, muito estudo e muito trabalho. Então, agradeço a presença de todos, muito obrigada, dona Carmen, nossa estreia. E aproveitem e não fiquem com vergonha de fazer perguntas para a dona Carmen, tá? Para esse bate-papo ser realmente um bate-papo. A dona Carmen gosta de ouvir vocês, então aproveitem, tá? Obrigada, pessoal, e vamos lá. Gabi, senta lá no meu lugar. Acho que enrosquei. Bom dia a todos. Quero, de coração, agradecer o convite de vocês. Quero começar fazendo uma correção daquilo que a Ana falou. Por favor, não me chamem de doutora Carmen, não me chamem de doutora, apesar de eu ter o título. Eu gosto de ser a Carmen. É assim que eu gosto que me chamem. Não fico bravo quando me chamam de outros denominativos, mas eu gosto que me chamem de Carmen, que eu acho que isso aproxima mais as pessoas. É assim que a gente é. Então, assim, eu vim contar um pouco para vocês, inclusive eu pedi para a Gabi se sentar aqui na frente, para me limitar no tempo, porque eu poderia falar para vocês dias, e vocês vão ver ao longo daquilo que eu falo, que eu tenho verdadeiramente paixão. Tá? Isso é minha vida, isso me move, isso me faz todo dia levantar de manhã cedo e voltar de novo a trabalhar, a discutir as coisas. Tem muitos que já me conhecem, tem alguns que não me conhecem, que não tiveram contatos comigo. Eu, muitas vezes, na prática, vou contar a história nossa, quando nós começamos e tudo isso. Uma coisa é chegar num lugar, como daqui a alguns anos, chegar aqui no Bioparque e ver todos esses prédios, essas ruas e todas essas coisas, mas as pessoas não sabem como que a gente chegou lá, né? E é uma coisa impressionante, porque as pessoas se identificam com a nossa história. E isso é muito importante, elas se identificarem com a nossa história. Todo mundo sabe os perengues que passou e tudo isso. Então, quero dizer bom dia a todos, bom dia aos que nos ouvem também à distância. E estou aqui para falar um pouquinho da nossa história. Opa, tenho que voltar. Vou começar pela decisão da farmácia. Uma coisa que me move, e sempre eu fui assim, e não sou diferente, eu gosto de cuidar de pessoas. Gosto de cuidar de animais também, mas gosto de cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas é saber como elas estão, o que poderia, muitas vezes, aplacar uma dor que eles têm, às vezes ouvir, às vezes aconselhar, uma série de coisas, e eu acho que esse foi assim, um grande canal que me levou a escolher a profissão de farmacêutico. Quem sabe se juntou, no nosso caso, a fome e a vontade de comer. Eu vou dizer por quê. Quando eu casei, eu fazia o 2º grau.
ainda, porque eu sou de uma família que as mulheres não saíam de casa para estudar antes de casar. Nem dirigir, nem nada, e eu casei. E eu fui fazer segundo grau, e eu fui fazer cursinho. Passei em biologia, não me identifiquei com o negócio, não era aquilo que eu queria, larguei tudo e voltei no cursinho de novo. E ali eu passei para a farmácia, na Universidade Estadual de Maringá, uma universidade pública, porque nós éramos de famílias mais numerosas, pessoas humildes, e meus pais, tanto meu pai como o pai do Luiz, não tinham dinheiro para pagar uma universidade privada. Já se sabia da universidade da Unipar em Umuarama, mas isso nem pensar, isso era impossível. E aí eu comecei a fazer cursinho e eu passei para a farmácia. E eu tenho um outro, quem sabe, motivo que me levou à farmácia. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu quero saber como são as coisas. O que tem lá dentro de um produto? Como que é um produto? Como será que ele é feito? Como será que ele age? O que vão ter de benefício? Mas o que também pode ter de malefícios e todo esse tipo de coisa. Então, se na minha época existisse uma indústria farmacêutica que proporcionasse um estágio ou um emprego, eu iria trabalhar de graça para eles. Por que eu iria trabalhar de graça, até de graça? Porque eu poderia estar lá dentro e eu queria olhar o que eles faziam lá. E isso, para mim, era importante, isso era uma essência daquilo que eu estava construindo. Né? Não foi fácil, nós era casado. No início, os pais pagavam cada um a sua parte, e, de repente, a gente falou, uma vez fizemos a façanha de ir para a praia com os poucos pichulecos que juntamos, e a família de casa falou, então o negócio é o seguinte, se eles foram para a praia, é porque está sobrando dinheiro, né? Fomos de ônibus, né? E todas essas coisas. E aí nós falamos, bom, a partir de agora a gente se vira. Luiz dava monitoria na universidade. Luiz trabalhava numa farmácia durante a noite, na rodoviária de Maringá, e eu dava pensão em casa, né? Eu cozinhava, eu limpava, eu fazia todas as coisas, mas eu estudava também, e eu estudava muito. Né? Porque passar numa universidade onde é que tinha uma concorrência muito alta, isso não é coisa muito fácil. Mas era um objetivo, e eu persegui isso, e eu consegui passar. E ali na farmácia eu me identifiquei. Evidentemente que a farmácia que eu fiz não é o que vocês estão fazendo. Eu nunca vi uma máquina de compressão, eu nunca desenvolvi uma fórmula. E aí vai pela frente, mas é aquilo que me atraía sempre. Farmácia é uma coisa que me atrai, que me fascina. Fazer produtos, fazer coisas novas. Eu sou curiosa, sempre fui curiosa. Como é que se faz o negócio? Então, eu acho que esse aí é o motivo que me levou a escolher farmácia. Não me encontrei na biologia, nada contra a biologia, mas não me identifiquei e falei, eu quero outra coisa. E quando nós estávamos terminando, o Luiz terminou antes a farmácia do que eu, o curso de farmácia, tinha que começar a trabalhar, e aí ele queria ficar na universidade. Não deu certo. Ele montou uma farmácia em Querência do Norte. Pessoal, nós tínhamos tão pouca coisa, mas tão pouca coisa, que dava para fazer o tiro-alvo para acertar uma caixinha. Né? Tão pouca coisa. E olha o nosso topete. Nós chegamos lá, tinha 4 farmácias. E, de repente, chega esses 2 lá, na beirada do Banco do Brasil, aí tinha que fazer os móveis. Luiz falou, não tem problema, eu vou fazer os móveis. Foi numa serraria, comprou as tábuas, construiu o material que precisava, as prateleiras e não sei o quê. E sabe como que a gente vivia? Eu estava na universidade, então, no final de semana, quando eu ia para casa, nós morávamos atrás da prateleira, dentro da farmácia, do lugar que era a farmácia. Né? E, para o lado da frente, era a farmácia. Só que, o que nós tínhamos que era o nosso diferencial? Atendíamos sábado, domingo, feriado, dia santo, sempre nós estávamos por lá. Num lugar onde tem o farmacêutico, o médico e o padre, muitas vezes até levantamento cadavérico fizemos. Né? Então, assim, ser farmacêutico, era ser farmacêutico, no caso da dispensação. E a nossa farmácia, nunca fizemos jogo sujo, mas a gente informava as pessoas, olha, de repente aqui, ali e tal, porque o outro médico, quando o nosso médico da cidade não estava lá,
Eles tinham que fazer uns 50 quilômetros para ir em Luanda, no médico, ou Santa Cruz do Monte Castelo. E eles não tinham dinheiro, eles não tinham carro, então tu tinha que ajudar eles. Mas muitas vezes a situação era muito crítica. Então, muitas vezes a gente tirou dinheiro do bolso para ajudar eles a chegar lá. Eu vi coisas que vocês não imaginam, pessoal. Nunca trabalhei pelo lado errado, mas eu vi coisas, eu tive vivências na aplicação de injeções, na aplicação de soro, no fazer curativo e todas essas coisas. Então, sempre voltou àquilo que eu gostava. Bom, terminado isso, um determinado dia eu cheguei em casa e o Luiz me fala o seguinte: eu quero voltar a estudar. Eu quero voltar a estudar. E eu falei, bom, o que tu pensa em fazer? Ele disse para mim, eu sei que em Campinas tem um mestrado. E eu vou pensar nisso e tal. Eu falei, como você quiser, não tinha filhos ainda e tal. E aí, o que o Luiz fez? Ele olhou qual era o conteúdo programático, arrumou os documentos e foi, estudou em casa. E eu continuava na UEM ainda, estudando. Então, no final de semana, eu ia para casa, para amanhecer segunda, eu estava de volta na universidade. E, naquela época, nós já estávamos, eu diria, relativamente no lado econômico arrumado. Nós já tínhamos uma casa, a farmácia era nossa, nós já tínhamos alguns terrenos, nós já tínhamos chácara, nós tínhamos uma moto, eu já fui motoqueira, nós tínhamos um Chevette, daqueles primeiros Chevette que era álcool, que mais empurrava do que andava. O nosso era branco, a gente tinha um Chevette. E coisa. Aí, quero estudar. Beleza, chegou o dia de fazer a prova. Eu falei, eu também vou junto, vamos. Quando chegamos lá, em Campinas, quase em Campinas, assim, entrando naquela cidade, sabe quando você olha assim de longe e vê aquela cidade, assim, o Luiz vira para mim e fala, Carmen, não vou fazer a prova, não. Eu vou embora, eu vou de volta. Que eu venho de Querência do Norte para fazer uma prova? Que isso? E eu falei, negativo. Não, senhor. O senhor vai fazer a prova. Afinal de contas, gastamos dinheiro, você estudou, e vamos ver o que vai acontecer. Se tu reprovar também, qual é o problema? Continua tudo igual, do jeito que estava. E o Luiz foi e passou em primeiro lugar. E como aqui no Bioparque, que vocês também conhecem, as coisas assim são sempre ato contínuo. Chegou em casa, organizou as coisas, daqui a um pouco o Luiz já estava estudando em Campinas. Foi fazer um mestrado na parte de alimentos com o Dr. Jung Parker. Um dia andando por lá, ele encontrou um professor que estudou na França. E aí se informou, escreveu carta em português, mandou traduzir, começou a fazer francês, nunca tinha falado uma palavra, e era assim. O Luiz ia para lá, nós não tínhamos bolsa, nós não somos filhos de pai que tem dinheiro, nada desse tipo de coisa. E o Luiz se arrumou, depois de lutas, porque eu tive que ir até Brasília para pedir autorização para poder mandar nosso dinheiro, que era nosso, porque nós iríamos criar problemas diplomáticos. E eu fiz a loucura de ir a Brasília pedir autorização, e eu consegui. Daqui a pouco o Luiz estava lá. E também não adiantava dizer que nós não iríamos. A gente ia, se não fosse de avião, a gente ia nada mesmo. Nós sempre fomos assim, pessoal. A gente vai fazer. É assim que a gente faz. E o Luiz foi. Claro que dentro de um ano eu também fui. Eu fiquei aqui. Gente, eu nunca estudei tanto cálculo 1. Né? Claro que eu tinha que trabalhar, claro que eu tinha que estudar, claro que eu tinha que dar atenção para tudo que eu tinha que fazer. Eu comprava produtos em Maringá e botava dentro de um Fusca. Nós tínhamos um Fusca cor de mostarda. Quando era 6h eu enchia o Fusca. Ele tinha um escapamento cadrão, ele tinha uma direção daquelas esportivas, pequenininha, e, cacete para casa. Né? Descarregava tudo e vamos trabalhar. Para amanhecer segunda, eu ia. Até que um dia quase me acidentei. Eu dormi na estrada e saí da estrada, e depois eu fui morar em Maringá, finalmente. Na França, trabalhamos, o Luiz fez um ano inteiro, pagando com o nosso próprio dinheiro, passagem e estadia. Olha a loucura, gastamos o que nós tínhamos. Estudou, daqui a um pouco ele conseguiu uma bolsa do CNPq. Isso também é um dos motivos pelo qual nós voltamos para o Brasil.
consegui uma bolsinha do CNPq. E eu fui para a França no propósito de, se por um acaso eu tiver que trabalhar, não importa, cuidar de idosos, limpar a escada, qualquer coisa. Se um volta com estudo, para nós está mil de bom. Bom, fomos para lá, o Luiz estudou, se formou, sempre o Luiz estava um ano antes que eu, e o Luiz veio de volta. E a Carmen terminou, fizemos mestrado, fizemos doutorado, e aí eles sempre querem mais da gente. A gente é muito trabalhador, pessoal, e continuam assim. Isso é importante, isso é uma qualidade, isso é uma virtude. Então, o pessoal queriam que a gente ficasse lá. E eu cheguei na barba do meu prof e falei, prof, eu estou indo embora. Ele falou, não dá para fazer defesa. Eu falei, professor, o negócio é o seguinte, eu tenho que ir embora. Eu tinha o Vitor, na época, que estava aqui no Brasil com o Luiz. Eu tive um filho durante o término do meu mestrado. E, mesmo assim, eu sempre trabalhei. Sempre cuidei das minhas coisas e tudo isso. Lá a gente não tem empregada que diz assim, vai lá e limpa tal, cozinha tal. Não, lá é você que se vira. Né? Leva ele para a creche, busca, faz todas essas coisas. Então, estudar e trabalhar, pessoal, eu sei, muitos daqui devem estar me ouvindo falar e falam assim, eu também trabalho, eu também estudo. Continuam. Sabe o que leva a isso? É desgaste. É necessidade de ser muito firme, muito duro, mas isso leva a conhecimento. E isso é uma coisa de vocês. Isso ninguém tira. Se nós não tivéssemos ido para a França, muita coisa que a gente sabe, que a gente é, que a gente tudo, nós não teria feito. Se a gente não tivesse se virado para trabalhar e estudar, não tinha dado desse jeito não as coisas. Quem sabe ia se dizer o pai tem, vão pedir para o pai, esse tipo de coisa. Então, não é fácil trabalhar e estudar. Mas, assim, meu orgulho para as pessoas, alguns não precisam. Mas quem precisa, não desista, continua sempre. Faça como nós fizemos. Opa! Os desafios do doutorado. Pessoal, olha, uma loucura. Eu cheguei na França, eu não sabia falar uma palavra em francês. Eu me ajudava no inglês e no alemão. E assim eu comecei a estudar. Estudei 3 meses na faculdade de línguas e eu fui fazer a prova do mestrado. E eu passei. E eu fui trabalhar com biotecnologia. Eu trabalhei com bactérias. Pessoal, a microbiologia é um chuchu. A Karen sabe dizer... A Graziela sabe dizer. Pessoal, eu ensinei na universidade meus alunos como tinha que se sentar no banco, porque aquilo que a gente faz, a gente não deve sofrer elas. A gente tem que trabalhar, sim, mas tem que se deliciar daquilo que faz. E eu faço assim a microbiologia. Pena que hoje eu não estou mais ligado com isso. Então, eu fiz um mestrado e um doutorado com microbiologia. Essa é a nossa cidade, essa é Praça Stan. Saudades desse lugar. Ali a gente ia em dezembro, na praça. Esse aqui é um dos libertadores da França, onde a Orquestra Sinfônica de Paris vinha tocar. Né? A 9ª Sinfonia de Beethoven é Vocês não têm ideia. Linda, 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 linda. Isso remete a coisas muito boas. Muitas coisas difíceis. Você chegar num lugar e você vai comprar pão. E aí você fala que você quer 2 pão. E a pessoa não te entende de nenhum. Era o pão e 2 pão. É muito semelhante. E aí você dizia, eu quero 2 pão. E a pessoa não entendia, de repente, você fazia o que você queria assim. Aí tinha que pagar. E lá tem algumas 90, lá, traduzindo em português, é 4, 20 e 10. Catravan diz, é 90. Onde que nós temos isso aqui no Brasil? Mas mesmo assim, tinha dias que sentado na aula, assistindo, dava vontade de dizer assim... eu acho que esse troço... De repente, um dia, o professor ensinou para nós reologia. Estuda o comportamento de fluidos, etc. Nós, na farmácia, não vimos isso. Mas tinha que fazer isso no mestrado. Aí eu sei que ele falou de um tuyô de caoutchouc, de uma pasta de banana que passava lá dentro. E, através disso, nós tínhamos que fazer cálculo para saber qual era a melhor reologia para este produto. Gente... Difícil, mas o professor era bom. Messier Midu era fantástico. Então, quando se tem um professor que gosta daquilo que ensina,
Essa coisa se torna tão boa, essa coisa se torna tão fácil. Ele tinha vivência daquilo. Sabe quando você... É uma aula extremamente difícil, mas sabe quando você sorve aquilo que o professor fala? E, de repente, você vê que a aula terminou. E daí você vai para casa, tem todas aquelas matemáticas para resolver. E nós passamos, tanto eu como o Luiz. Então, essas são, assim, lembranças. Tem lembranças muito boas da França, todas essas coisas. E o dia que eu fui embora, que eu terminei a minha tese, eu olhei para Gare, em Nancy, e eu falei, um dia eu volto para essa cidade de novo. Porque, assim, do lado econômico, pessoal, nós não trouxemos nada. A nossa bolsa era pequena, eu dei aulas lá. E nós não conseguimos acumular dinheiro. Os colegas que eram funcionários de universidades tinham salário e mais a bolsa. Então, eles, final de semana, iam para a Alemanha, que era uma esticada só, e todo esse tipo de coisa. E nós estávamos trabalhando. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Tínhamos o problema que no Natal desligavam o sistema de chofagem, que é o aquecimento. E a gente mesmo assim queria trabalhar, porque tinha que fazer as teses, né? Então, assim a gente fez o mestrado, assim a gente fez doutorado, e, de repente, voltamos para Pernambuco. E ali começou muita coisa, pessoal. Nosso saudoso Arno, que está lá na parte de trás, lá no lado da Helenice. Olha como nós éramos novinhos, naquela foto de lá. Olha que legal, como que era. E aí, nós passamos por todas essas coisas. Sim, não posso esquecer de dizer que essa indústria farmacêutica começou de um embrião que começou em Pernambuco, porque lá nós éramos funcionários públicos. E eu pedi demissão, porque eu tinha que fazer coisas que eu não concordava. Aí começamos a fazer chás na mesa da cozinha, naquela época, no plano Collor. Ficamos sem eira nem beira, não tínhamos mais dinheiro. O que fazer? Luiz falou, nós vamos fazer bife, vamos fazer comida para vender. Eu falei, pelo amor de Deus, bife não, comida não. Comida não, porque eu só sei fazer os nossos bifes, ainda muito mal. Aí ele falou, e que tal fazer medicamento? Eu falei, opa, nós somos farmacêuticos, nunca fizemos, mas vamos ver o que a gente faz, né? E aí Luiz foi numa farmácia, na Boa Viagem, ficou por ali, assim, vendo o que faziam e tal, e ele chega em casa e falou, já sei, nós vamos começar a fazer chás para vender. Deu outra, vai no Mercado São José, compra chá, saquinhos plásticos, grampeador e traz troço para casa. E eu falei para o Luiz, meu amor, mas quanto nós vamos botar nesses saquinhos? 10 gramas, 5 gramas, 15 gramas, 20. Falei, até aí está tudo bem. E agora? Nós não temos balança em casa. Como é que nós vamos fazer? O Luiz pegou um pedaço de ripa, botou uma cunha bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Cortei 2 frascos plásticos de tal forma que eles tivessem o mesmo peso. Botando 10 ml de água aqui dentro e chá aqui para dar o equilíbrio, eu tinha 10 gramas no outro lado. Densidade igual a massa dividido pelo volume. Assim que nós fizemos. Aí a gente botava dentro do saquinho, daí a gente começou a fazer porta a porta. Não é fácil, pessoal. Porque aquele cara que é o atendente, o farmacêutico, normalmente o atendente não tem tempo para te atender, todo esse tipo de coisa. E assim nós começamos. E depois de lá, nós viemos para Toledo. Viemos para Toledo, Luiz veio visitar a irmã, descobrimos o bom emprego aqui e tudo isso, e conseguimos comprar as primeiras máquinas. Construímos um galpão, pegamos 50 mil dinheiro, graças aos nossos sócios, Arno e Celso e suas esposas, e construímos um prédio. E ali a gente começou a trabalhar. E aí a gente começou a chamar a vizinhança para vir trabalhar com a gente e tal. Meu maior sonho em Pernambuco era ter uma máquina de compressão, mas eu não tinha. Mas eu tinha um amigo que tinha essa máquina de compressão. Uma vez eu fiz uma visita oficial, fui lá ver seu Eberle trabalhando. Depois disso, quando eu ia para a cidade e passava por lá, eu dava uma fugida, porque eu não podia contar em casa, porque eu estava perdendo tempo. Eu tinha dinheiro, eu tinha trabalho para fazer na rua, e tinha que correr, toda aquela loucura, né? Eu era um motorista, eu tinha uma Kombi, eu andava de Kombi, pessoal, até sem freio andei. Vocês não sabem. Eu tinha uma Brasília naquela época. Eu sabia arrancar o diafragma, limpar. Muitas vezes vazava gasolina, chegava em casa fedendo de gasolina, mas tudo bem, era tudo normal, né? E assim a gente foi trabalhando. Bom, quando viemos para cá, para Toledo, compramos a bendita máquina de compressão, uma Laues amarela, eu acho que de uns 8 punção, uma estufa que está por aí ainda, e algumas coisinhas assim, e começamos a trabalhar.
Aí, a gente não tinha toda essa parafernália que tem hoje, o pessoal que é da farmácia, de balanças eletrônicas, de misturador, de um monte de coisa, estufas. A gente não tinha estufa suficiente, porque logo começamos a vender mais que nós produzíamos. Sabe o que nós fazíamos no final de semana? A gente limpava as mesas, preparava o produto, botava em cima da mesa, todo mundo ia embora, a gente ligava o ar-condicionado. No domingo eu ia lá e mexia todo aquele produto, paramentada, com luva, máscara, tudo bonitinho. E segunda era fazer a compressão. Como se fazia uma dureza de comprimido? Se pegava ele e fazia assim. Se quebrava muito fácil, é porque estava muito mole. Se ele não quebrava, ele estava muito duro. Vamos fazer isso hoje? Nem nos testes iniciais se faz mais isso hoje. Se tem durômetro, fibrilômetro, tudo isso depois foi vindo. Claro que, logo depois disso, podem ver ali imagens que nós temos. Pessoal, esta, eu não tenho apontador, esta aqui é uma máquina de invase. E o que a gente trabalhou naquilo ali. Então, nós, de repente, chegamos à conclusão que a gente tinha que morar muito perto daquele lugar. E fomos morar no fundo da Prate, que antes começou como fármaco. Tem toda uma história sobre o nome e tal. É quase como escolher o nome de uma criança, né? Depois nós se damos em conta que nós ia ter que pagar royalties, e daí virou Prate Dona Dulce, né? Então, assim, tem coisas ali, e vocês podem ver o que tudo aparece hoje. Hoje tem HPLC, aqui tem máquinas de alta performance e tudo isso. Mas eu tenho que dizer para vocês têm pequenas máquinas aqui. Estas pequenas máquinas têm o mesmo conceito do que uma FET completamente automatizada que nós temos, as 1200, 3200, lá na Prate. Mesma coisa, né? Claro, ajuda muito quando você tem controle de peso, de dureza, de um monte de coisa, mas o conceito é o mesmo, então aprendam. Gente, o primeiro HPLC que nós compramos era $50 mil em Osaka, no Japão. E quem sabia dessa história que tinha que comprar isso? Porque eu e o Luiz já trabalhávamos com HPLC e essas coisas, CG, lá na França, naquela época. E o cromatograma, a gente lia ele com uma régua para ver as áreas. Era assim que se trabalhava. Hoje sai tudo integrado, tudo impresso, tudo pronto, e olha, tal. Então, assim, a gente... Bom, tivemos que comprar o primeiro HPLC. Aí chegamos no Celso e no Arno e falamos, olha, tem um equipamento assim e tal, mas custa $50 mil em Osaka. E temos que dar esse dinheiro tudo num pacotinho. Arrumamos, mandamos. Explicamos para eles o que isso ia trazer de qualidade para nós. E assim, pessoal, passamos de 1 para 2, para 10, para, sei lá, 70, 80, não sei quantos temos hoje, né? Claro que com tudo isso vieram as pessoas. E claro que com tudo isso nós tivemos que fazer as pessoas evoluírem. E como evoluir? Ensinando elas, fazendo elas estudar, auxiliando elas para fazer mestrado, para fazer doutorado, e todo esse tipo de coisa. Então, mas a pessoa vai estudar e vai embora. Qual é o problema? Mas tem muitos que vieram e ficaram, né? Vieram e ficaram conosco, tem 18, 20 anos, ali com a gente. A Bia, por exemplo, é um caso antigo, né, Bia? É um grande amor, né, Bia? Ficaram com a gente e outros estão estudando agora, então sempre isso nós tivemos no DNA, de ensinar as pessoas de fazer crescer. Evidentemente que tudo que se faz na vida tem ônus e bônus. Ônus porque não tínhamos funcionário em casa, bônus porque eles traziam ideias, eles traziam técnicas, e aí vai pela frente. Então, todas essas coisas. Claro que depois construímos o prédio lá embaixo, compramos uma chácara. Aquele prédio foi assim uma verdadeira loucura, e depois daquele prédio, porque ali onde é que nasceu a nossa universidade, a Uniprate, aquilo lá foi estacionamento, aquilo foi casa, aquilo foi um monte de coisa, e aí fomos indo, de repente não tinha mais lugar. Aí tivemos que comprar uma chácara do outro lado, e construímos o prédio de líquidos e semissólidos, e daí passamos para sólidos 2, passamos para sólidos 3, e agora vamos passar para sólidos 4. Então, essa coisa foi evoluindo desse jeito. Como mulher, como esposa, como profissional, amo de paixão o que eu faço. Amo.
para mim estar metido naquilo que eles estão discutindo, o que eu possa levar para discutir, ou se tem um problema que tem que ser resolvido lá com o pessoal da Argentina, tem problema? Vamos contactar o pessoal da Argentina? Não, mas nós temos um problema para resolver com o pessoal da Índia, não tem problema, vamos fazer um call, vamos mandar alguém lá, vamos não sei o quê. Então, essa coisa, esse fascínio que eu sempre tinha, tá, foi junto. Evidentemente que o Vitor e a Sara pagaram o preço de nós ser pai, mãe. Nós estávamos junto com eles. Mas muitas vezes eles queriam brincar, eles queriam que a gente se ocupasse deles. Ou queriam que a gente fosse na reunião lá do Colégio das Irmãs, mas a gente não tinha tempo, terça de tarde, quem pode sair? Né? Depois eu comecei a dar aula na Unipar, dei aula na Unipar 13 anos, e tudo isso. Então, assim, é possível conjugar. Evidentemente que teve sacrifício muito grande na nossa parte, teve sacrifício dos nossos filhos, mas nem por isso os nossos filhos se criaram sem a ética, sem conceitos morais e todo esse tipo de coisa. E graças a Deus estudaram, estão prontos, estão trabalhando conosco e todas essas coisas. Então isso é uma coisa perfeitamente possível. Ali tem uma foto da nossa neta. Pessoal, vocês não sabem que doce é ter uma neta ou netos. Eu tenho que vê-la sempre. Quando eu vou na fazenda, eu curto meus WhatsApp, eles mandam as fotos e tal. Às vezes não dá. Às vezes eu vou no meu quadro, eu estou fazendo uma parede de fotos, porque tem ela desde pequena, as travessuras dela e coisa. E aquela parede vai ficar cheia para matar saudades dela. Isso é muito bom. E a gente curte muito a Ana, e agora o Vinícius, que está junto. Então, isso tudo, essa coisa de família, é muito bom. Claro que as nossas prioridades, as nossas responsabilidades devem ser feitas. Agora, quem já é casado, quem já tem filhos, cuidam bastante disso. Isso é o que dá sentido à vida. Se vocês não deixam ninguém pronto, o que vai ser de vocês? O que vocês deixaram? Né? Então, isso não... Ali tem uma outra foto, que tem a Sara junto com a gente também, na inauguração do Bioparque. Isso é apenas algumas festas que a gente participou. A nossa Lolozinha também já veio junto com a gente para cá e tudo. Então, é possível ser mãe, é possível ser esposa, é possível ser profissional, tá? E saber dividir as coisas. Tudo depende de nós. Que escolhas nós fazemos? Quanto que eu vou pagar para ser assim? Quanto que eu vou ter se eu não fizer? Né? Será que eu vou parar no tempo? Eu, para mim, parar no tempo, o dia que me disserem, Carmen, agora tu vai ficar em casa, eu vou virar uma barata. Vou subir e descer, até o dia que eu me cansar. Depois eu não sei o que eu vou fazer. Aí eles têm que me deixar eu pescar. Aí passa, né? Porque eu sou um pescador doente. Adoro isso. Então, é possível ser mulher e trabalhar e tudo isso. Quero dizer para vocês que, no caso, eu falo da profissão do farmacêutico. Mas tem outras profissões também. Vocês têm que escolher aquilo aonde vocês se encontram. A gente tem que ter prazer de ir para lá. Mas não vai acontecer que a gente tem só prazer de ir para lá. A gente vai ter desafios. A gente vai ter coisas que nem sempre vão do jeito que a gente quer. Tá? Mas isso faz parte. Não tem como não ser assim. Isso é a vida. Um dia estão para cima, às vezes estão um pouco mais para baixo e todas essas coisas. Mas é assim que é a vida. Não tem outro jeito de ser. Né? Então, sempre pensar nisso. Bom, agora terminei o curso universitário, agora eu estou pronto. Pronto do quê? Nunca. Pessoal, nunca a gente deve parar. Nunca, porque assim, parar significa morrer aos poucos. Então, é melhor pegar uma caixinha, já entrar dentro e todas essas coisas. Não, continuam a trabalhar, continuam a ser curiosos, persigam aquilo que são os ideais de vocês. Claro, não vou dizer assim, agora eu vou para a Lua. Eu estou indo. Não, calma. Para a Lua eu não sei, pode ser que até um dia eu vou. Mas de a pé não é possível. Né? Então, aquilo das coisas que são plausíveis, vocês têm que perseguir. Custa? Sim, custa muito. Não é fácil. Eu sei disso. Levantar cedo, pegar ônibus, pegar trânsito, vir no bioparque, onde que tudo está sujo ainda, nem tudo está instalado. Aí, de repente, tem um método que é completamente diferente. E agora? O que vai ser de mim? Mas, pessoal,
se acalmam e pensam, tem um dia atrás do outro e uma noite no meio. E vamos lutar, vamos batalhar. Eu tenho certeza, se não fosse desse jeito, nós não teríamos construído a Prate. E nós não teríamos, pessoal. Por que nós tínhamos que fazer bioparque agora? Nós dois estamos velhos, somos muito simples. Precisamos muito pouco para viver. Nós poderíamos ir lá para Mato Grosso, não sei aonde, para a Europa, viver lá. Isso satisfaz? Não. Podemos ir para a Europa, podemos ir para um monte de lugar, mas aquilo de estar junto com a muvuca, discutir com o pessoal, encontrar as pessoas, ver que as pessoas também têm realizações e que você ajudou a construir isso. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que todos vocês aqui dentro têm uma missão a cumprir. Vocês têm alguém que vocês podem auxiliar e que vocês podem tornar o mundo melhor destas pessoas, de alguma forma. Alguém da família, a esposa, os filhos, algum vizinho, os profs aqui que nós temos presente, eles são os que orientam e todo esse tipo de coisa. Né? Imaginam o trabalho e todas essas coisas que um prof tem. E o que tudo ele tem que fazer para ficar sempre nós somos os espelhos e tudo isso. Mas a vida é assim. Então, aproveitem muito. Tá? A Gabi está me sinalizando que meu tempo está indo. Eu poderia falar dias, tem que dizer para mim que a grande paixão... Gente, só para terminar, sabe quando você vai na farmácia? Eu, quando vou em qualquer lugar e que eu tenho acesso a uma farmácia ou coisa assim, eu vou lá e quero ver que produtos que eles têm. E aí, olhando os produtos, o Claudinei me conhece, e outros aqui, eu sei dizer, esse produto é feito com tal e tal ingrediente, coisa assim, e pelo que ele se apresenta, é um comprimido revestido e tal, é um comprimido simples, como que a gente faz? Ele, é uma cápsula com pellets, é uma cápsula mole, que eu trouxe a tecnologia da Índia, não, da China, numa viagem, uma coisa muito louca, e hoje se transformou em mais uma das nossas indústrias. Então, assim, pessoal, isso tem um sabor doce, isso tem um sabor de vitória. E é essas que nós temos que perseguir, cada um do seu tamanho, cada um no seu tempo, mas não desistam. Pensem naquilo que vocês estão perseguindo e continuem. Obrigada. É difícil falar depois da dona Carmen, né? Porque é uma história assim que... Obrigada, dona Carmen. Pessoal, perguntas para a dona Carmen? Querem dar uma respirada, dar uma pensada? A Roberta aqui. Tá. Doutora Carmen, bom dia. Vai ser difícil tirar o doutora da frente. São muitos anos chamando doutora Carmen, dona Carmen. Primeiramente, eu quero dizer que eu acho que vários estão muito agraciados dessa história da senhora e do doutor Luiz. A gente vê vocês como inspiração. E toda essa dificuldade que vocês tiveram, que vocês transformam num esforço grandioso para fazer tudo o que vocês fizeram até agora, é muito gratificante para quem acompanhou um pouco ou muito da história de vocês. Então, eu quero agradecer, primeiramente, porque eu sou... Obrigada. Parte da minha essência enquanto profissional é olhando para vocês também, embora a minha profissão seja totalmente diferente da de vocês. Doutora Carmen, eu gostaria de saber da senhora, assim como mãe, esposa e profissional, estudando e trabalhando, se teria alguma coisa em todo esse trabalho e estudo, se a senhora faria alguma coisa diferente. Se sim ou se não, por quê? E de tudo que vocês realizaram, qual que é a maior realização para a senhora? Bom, não faria as coisas diferentes, fazia tudo de novo. Evidentemente, que se eu partisse da onde eu estou hoje, não que eu sou um experto, eu sei tudo, de jeito nenhum,
Mas a vida vai lapidando a gente vai aprendendo muita coisa. Então, eu faria tudo igual, e muita coisa eu tiraria de letra. Porque uma vez, quando tinha que falar com alguém, ou coisa assim, meu Deus, as mãos suavam. E aí vai pela frente, e como é que eu vou chegar lá, e onde que eu vou botar as mãos, e todo esse tipo de coisa. Né? Hoje não tem mais nada disso. Tem coisas difíceis e tudo. Eu continuaria fazendo tudo igual, eu só daria um pouco mais de atenção para as crianças, elas são únicas, tá? São a nossa sequência na vida, tá? E eles precisam bastante da gente. Eu ia dividir um pouco de tempo, mas eu iria fazer tudo de novo, ia fazer tudo de novo. Realizações, muitas. Muitas. Às vezes a gente tem, por exemplo, essa noite nós estávamos na cama, veio um WhatsApp dos Estados Unidos, e que o Alexandre Garcia fez para nós propaganda de graça. Falou da Leopoldina, falou de um monte de coisa, 180 anos dela e todo esse tipo de coisa. E lá embaixo ele falou de Toledo e falou da Prata e Dona Duzi. Tá? Então, falou da Prata e Dona Duzi e falou do canabidiol. Pessoal, o canabidiol é um trabalho assim, longo, demorado, difícil, de desafios e tudo isso. E estas são vitórias. Então, eu não poderia dizer assim, esta é a maior vitória. Eu diria que a gente é cheio de vitórias. É uma pena que a gente não tem tempo para parar e curtir todas elas. Tem coisa acontecendo a todo momento e tudo isso. Mas eu diria para vocês que, se um dia a gente partir, e o que vai acontecer, deixar mais pessoas numa situação melhor, formadas, para que tenham uma vida mais fácil, e todas essas coisas, esta é uma grande realização. Isso faz parte do nosso eu. Pessoal, mais alguma pergunta? Vai levantando a mão. Tem a Gabi também, que está ali do outro lado. Dona Carmen, eu acho que o pessoal quer saber a história do bonequinho, para acertar o ponto. Pessoal, quando chegamos aqui, a gente não tinha... Então, por exemplo, eu vou contar um pouquinho como que a gente começou a fazer, que internamente a gente chama de massa para fazer comprimido. Então, o que a gente fazia? Com uma colher, a gente pesava numa balancinha Marte, botava tudo, passava numa peneira, literalmente uma peneira, ia passando na peneira e botava dentro de uma bacia, e, de repente, tinha que umectar para fazer uma compressão molhada, úmida, né? Uma compressão, não, um produto por granulação úmida. E como dizer para as pessoas, Bia e companhia, Uliette e outros que estavam com a gente, que não podia botar demais água ou molhante, mas também não podia botar pouco. Então, o que a gente fazia? Eles faziam, botavam o produto ali dentro, iam botando o líquido ali dentro, e iam fazendo assim, desfazendo as bolinhas, e molhando, até que essa coisa ficava homogênea. E durante a passagem que elas estavam fazendo isso, eles pegavam uma quantia da massa entre a luva e a mão, e faziam assim. E quando eles abriam a mão, tinha exatamente o desenho de um boneco aqui dentro. Pode fazer isso. O dia que vocês fizerem granulação úmida, tentam fazer isso, fica um boneco. E naquela época, isso para nós era suficiente. Hoje a gente tem N técnicas e parafernálias para fazer as coisas. Mas era assim que a gente ensinava o pessoal a fazer as coisas. Então, de maneira muito simples, a gente tinha que ensinar as pessoas. Por exemplo, para pessoas que nunca entraram no laboratório, desafios, botar um uniforme, tá louco, vestir o cara inteiro, empacotar ele, coisa, botar uma máscara na cara, botar uma máscara de segurança, difícil, né? Como ensinar a ele que quando ele fosse no banheiro, ele tinha que lavar as mãos? Porque ali tinha micro-organismo. Então, o que a gente começou a brincar? A gente fazia aulas falando de bactéria, de um monte de coisa, eu fiz algumas. E a gente fazia suave de mão, de rosto, de orelha, de boca. E algumas coisas a gente já olhava direto no microscópio, para mostrar que tinha bactérias por tudo e que tinha que prestar atenção. Então, por métodos simples, a gente tinha que catequizar, e isso é muito válido. Como que uma pessoa que sempre foi dona de casa, hoje elas já são mais e mais instruídas e todas essas coisas, sabem que num lugar tem bactéria. Você tem que mostrar para elas, elas são tão pequenas que a gente não vê elas.
né? Então, era assim que a gente fazia. Aí, depois, aquilo que a gente tinha que semear, as placas, depois de 3 dias, dependendo do caso, a gente chamava esse pessoal de novo numa sala de aula e a gente mostrava, está vendo? O pescoço da fulana, na época a gente podia fazer isso, né? O pescoço da fulana, né? Tem isso, estão vendo? Né? Vocês já imaginaram fazer um palitinho, um cotonete aqui na boca e olhar o que vocês têm dentro da boca, pessoal? É coisa maluca, só de bactéria. Mas é muito bom, e é assim que a gente fazia, Ana. A tua pergunta do bonequinho. É que é uma história que todo mundo conta, e na graduação também vai passar de geração a geração, eu acho. Ô, pessoal, mas não vão só até o bonequinho, vão mais longe, pelo amor de Deus. Obrigada, dona Carmen. Eu acho que é isso, então, Ana. Tem mais Tem alguém? mais alguma pergunta, pessoal? Não? Pessoal, então, foi um prazer. Que legal ter vocês aqui. Aproveitem disso. Aproveitem disso. Vamos construir o bioparque e vamos ter orgulho de dizer que nós fomos os primeiros a pisar lá na escola, os primeiros que acreditaram. Façam parte dessa história. E a gente vai ser muito feliz. E vamos acreditar. Obrigada.